Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Guerra Fria, sobre o capitalismo e o socialismo. Nós vamos compartilhar a tela, que vocês tenham as anotações desta aula. Vamos aumentar a nossa área de transparência. Também a nossa área de projeção. Bem, nosso assunto hoje, como nós dissemos, é Guerra Fria, o capitalismo e o socialismo, uma situação de aprendizagem para os nonos anos. Vamos iniciar a nossa conversa falando um pouco sobre a situação de alguns países logo após o término da Segunda Guerra Mundial. E essas três cenas, elas analisam o resultado da guerra para três grandes países e, de certa forma, para dois grandes continentes. O que ocorreu com a Europa após o final da Segunda Guerra Mundial? Após o final da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava praticamente arrasada. Ela estava destruída. Todas as cidades haviam sido afetadas pela guerra, pelos bombardeios, e havia uma necessidade imensa de reconstrução destes países. Reconstrução física, reconstrução econômica, reconstrução social e política. Os Estados Unidos, como nós vimos, eles entraram mais tarde na guerra. E por não terem o seu território físico afetado, eles emergiram como a maior potência econômica após a Segunda Guerra Mundial. Eles passaram a desfrutar de um lugar de hegemonia em todo o planeta, porque se constituíram juntamente com os aliados nos grandes vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, a União Soviética, apesar das perdas sofridas da guerra, dada a sua importância na guerra, ela tinha um grande exército e ela estava também no processo acelerado de industrialização. Então, observamos que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, duas potências emergem, surgem no globo, disputando um local de importância, tanto pelo seu poderio militar e econômico, como também pela sua ideologia. Os Estados Unidos, um grande país capitalista, e a União Soviética, um país socialista. E é exatamente isso que nós entendemos por Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Foi uma disputa ideológica, foi uma disputa política, foi uma disputa também econômica entre estes dois países, Estados Unidos e União Soviética, por áreas de influência, ou seja, cada qual queria trazer sob a sua influência, trazer sob a sua sombra outros países, tanto os Estados Unidos, um país capitalista, quanto a União Soviética, um país socialista. Tornou-se conhecida como Guerra Fria porque estes países jamais chegaram a se enfrentar fisicamente ou diretamente, embora eles fornecessem ajuda militar a países que se digladiaram, a países que lutaram neste contexto e nesse período de Guerra Fria. A imagem que está projetada, ela reflete bem o que foi esta Guerra Fria e como foi a busca de países para que outros se alinhassem nesse tabuleiro ideológico, político e econômico do pós-Segunda Guerra Mundial. Em 1946, ocorreu uma conferência, e eu convido para que vocês possam ver, a Conferência de Potsdam. O que foi a Conferência de Potsdam? Foi uma conferência realizada por representantes dos países aliados vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, durante essa conferência,
os líderes destes países, eles negociaram a política de ocupação territorial da Alemanha, que havia sido derrotada na Segunda Guerra Mundial. E qual seria o cenário geográfico e político após a Segunda Guerra? Basicamente, esses países se assentaram e passaram a dividir o despojo dos países derrotados da guerra, passaram a dividir as possessões dos países derrotados pela guerra. Observe nesse mapa que não houve um domínio territorial, mas um domínio ideológico em relação à própria Alemanha. Passou a ser dividida em 4 grandes áreas de influência. A influência norte-americana, a influência soviética, a influência inglesa e a influência francesa. Ainda dentro desse tabuleiro chamado Guerra Fria, surgiu a doutrina Truman. O que foi a doutrina Truman? O presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, oficiou em 1947 uma nova orientação política. Qual o objetivo dessa nova orientação política? Combater a influência do socialismo soviético em outros países. Como nós dissemos, esses países queriam colocar debaixo do seu guarda-chuva ou debaixo da sua área de proteção outros países e outras nações. E a doutrina Truman tinha por objetivo evitar, combater a influência do socialismo sobre outros países. De acordo com essa doutrina, os Estados Unidos passariam a ocupar uma posição de líder entre os países capitalistas ocidentais. E dessa forma, conteriam o avanço soviético, oferecendo a estes países capitalistas ocidentais apoio econômico, mas observem, principalmente militar, aos países europeus. Neste quadrinho ao lado, você tem uma charge em que a doutrina Truman é apresentada. E aí é uma informação adicional que nos diz que em 1947 o presidente americano Harry Truman fez o seguinte discurso, dizendo que Washington iria dar apoio às pessoas livres que estão resistindo a tentativas de subjugações por minorias armadas ou por pressões externas. E dessa forma nasce a doutrina Truman, que serviu de orientação para mapear a política externa dos Estados Unidos e combater a influência do comunismo, que para os Estados Unidos deveria ser combatido a qualquer custo. Nessa esteira de decisões e de planos está o Plano Marshall, em 1947. O que foi o Plano Marshall? Foi um plano que previa ajuda econômica para a reconstrução dos países que haviam sido arrasados, como nós dissemos, pela Segunda Guerra Mundial. Principalmente os países da Europa, como a Inglaterra, a França e a Alemanha, logicamente a parte que havia ficado sob a influência dos Estados Unidos. Essa ajuda econômica não seria apenas uma ajuda humanitária. Nós ficamos com piedade destes países porque eles foram arrasados na guerra. Nós vamos ajudar esses países porque suas cidades ficaram destruídas. Nós vamos ser humanitários porque seus campos não produzem e porque as suas fábricas foram destruídas. Não. Este auxílio não era uma ajuda meramente humanitária, era uma estratégia para manter Inglaterra, França e a parte ocidental da Alemanha adeptas ao capitalismo, pois temia-se o avanço do socialismo no continente. Nós vamos ver daqui a pouco que a proposta socialista soa muito atraente, especialmente para países que estão passando por grandes crises. Então, o Plano Marshall, 1947, previa essa ajuda econômica para a reconstrução dos países que haviam sido arrasados pela guerra. E dentro também dessa esfera de acordos, de planos, de tratados, estava o Tratado do Atlântico Norte, mais conhecido como OTAN. Também fazia parte da política de contenção do socialismo. E este Tratado do Atlântico Norte se deu em 1949. E o objetivo deste tratado era
funcionar como um escudo militar do Ocidente capitalista contra a expansão do bloco soviético. Faziam parte destes países, além dos Estados Unidos, a maioria dos países da Europa Ocidental, Canadá e outros países capitalistas. Em 1955, a própria Alemanha Ocidental vinculou-se à OTAN. Nesse mapa, você pode observar aqueles países que fazem parte do Tratado do Atlântico Norte. Observem a quantidade de países que se tornam membros e fazem parte deste tratado que visava combater o avanço do socialismo. E, como reação ao OTAN, há o Pacto de Varsóvia. O que foi o Pacto de Varsóvia? Os países socialistas do leste europeu, sob a liderança da União Soviética, eles assinaram, então, o Pacto de Varsóvia, que previa o apoio mútuo entre os países socialistas em caso de conflitos armados. E participavam desse pacto a União Soviética, a Polônia, a Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia e a Bulgária. Neste mapa, você pode observar, de forma gráfica, os países que faziam parte, por um lado, do Pacto de Varsóvia e os países que faziam parte da OTAN. Você vai observar que, de fato, o mundo está dividido. E tudo estava sendo preparado para um eventual conflito, para uma eventual guerra. Talvez a formação destes blocos e a participação de tantos países em cada um deles tenha sido um dos elementos que evitou a guerra, porque essa guerra seria, sem dúvida alguma, catastrófica para todos os participantes. Especialmente se entendermos que, no contexto da Guerra Fria, surgiu a corrida nuclear. E os países produziram armamentos nucleares em grande quantidade, a tal ponto de se destruírem mutuamente, caso ocorresse um conflito entre eles. E o símbolo máximo dessa divisão política e ideológica é o Muro de Berlim. Você certamente já ouviu falar dele. O que foi o Muro de Berlim? Foi a divisão da Alemanha por um muro chamado Muro de Berlim. De um lado ficou a Alemanha Ocidental, que era capitalista, e do outro lado a Alemanha Oriental, que era socialista. Famílias foram divididas, foram separadas e assim permaneceram até que esse muro foi derrubado, veio abaixo. Não por uma questão física, mas por uma questão ideológica. Quando houve a queda do socialismo na União Soviética, outros países adeptos do socialismo e que faziam parte do sistema socialista nesse tabuleiro, eles também foram aos poucos abandonando os ideais socialistas. E talvez você tenha ouvido uma pergunta muito comum nas redes sociais. Quando o Muro de Berlim caiu, para que lado as pessoas correram? Já ouviu essa pergunta? Por que é feita essa pergunta? Essa pergunta visa mostrar que o socialismo não foi de grande aceitação popular. Por quê? Porque quando houve a derrubada do Muro de Berlim, as pessoas correram para o lado da Alemanha Ocidental, que era capitalista, e não para o lado da Alemanha Oriental, que era socialista. Haviam pessoas fugindo do socialismo, não pessoas capitalistas indo para o lado socialista. É interessante observar que ainda hoje ocorre. Há países socialistas e as pessoas, muitas vezes, querem fugir desses países socialistas para países capitalistas, e não o contrário. Como é que funciona o sistema capitalista? Possivelmente você já estudou isso em outro momento, em história mesmo, ou em geografia, mas vamos retomar aqui como é que funciona o capitalismo. Então, de acordo com o sistema capitalista, as leis de um país devem assegurar algumas coisas. Primeiro, o direito de propriedade privada dos bens, ou seja, aquilo que você tem pertence a você somente. Por quê? Porque essa é uma forma das pessoas terem condições de investir. E esse investimento é que vai promover novos bens, novos serviços, gerando lucros, que, por outro lado, aumenta ainda mais o capital daquele que tem os bens de produção. Nos países capitalistas também é assegurado aos cidadãos a liberdade de escolher os produtos que desejam comprar,
a liberdade de se expressar e dizer o que pensam e a liberdade de crença. O Estado não deve interferir na economia num país capitalista, deixando que a economia se autorregule através da lei da oferta e da procura e através da livre concorrência. Essas são as características no sistema capitalista, e essa charge mostra de uma forma bastante interessante uma crítica ao capitalismo. Enquanto no capitalismo o trabalhador ele se esforça para ter aquilo com que comer, né? O Estado é aquele que, através de um anzol maior, e retira na forma de impostos aquilo que ele produziu para si mesmo, aquilo que ele produziu para a sua subsistência. E no sistema capitalista? Como é que é um sistema capitalista? Vou minimizar aqui para vocês observarem algumas observações, é redundante, mas para vocês observarem algumas características do sistema socialista. Bem, no sistema socialista, os meios de produção, como terras e indústrias, não pertencem a uma pessoa. Eles devem ser compartilhados entre as pessoas. Não há propriedade privada, portanto, dos meios de produção. Mas se não pertencem às pessoas, pertencem a quem? Pertencem ao Estado. E as atividades realizadas pelo trabalhador devem servir ao Estado e às pessoas. Outra característica do socialismo é a economia ser planejada totalmente pelo Estado. Não são as pessoas, não são os donos de indústria que planejam, porque, afinal de contas, não há indústrias particulares ou privadas. É o próprio Estado que planeja toda a economia. São os altos funcionários do governo socialista que determinam diversos aspectos da economia. O valor do salário pago aos trabalhadores, quais bens devem ser produzidos, especialmente, de modo muito perverso, qual a quantidade de alimentos ou de produtos que a pessoa deve consumir. Nesse sistema, existe apenas um único partido político, não há um pluripartidarismo, só um sistema político. E aqui vocês têm um quadro comparativo, então, para entenderem um pouco melhor este assunto. Observe que no capitalismo, a economia de mercado e busca do lucro, lei da oferta e procura controlada por empresas, enquanto que no socialismo há uma economia planificada e controlada pelo Estado. No capitalismo, a sociedade está dividida em classes: patrões, empregados, burguesia proletária. No socialismo não existem classes, ao menos na teoria. Por quê? Por que ao menos na teoria? Porque o Estado e o Partido Comunista acaba sendo uma classe privilegiada em si, ao passo que a população é nivelada por baixo. Uma outra característica do capitalismo: há grandes desigualdades sociais, ricos e pobres, e no socialismo as desigualdades sociais são menos acentuadas, embora também elas existam. E no capitalismo e no socialismo há um estímulo ao consumismo, e no socialismo há um desestímulo ao consumismo. Grosso modo, são essas as características desses dois sistemas. Nós não vamos nos aprofundar nesta aula em cada um deles. Esse é um assunto para uma aula específica. Bem, quais as fragilidades desses dois sistemas? Porque há fragilidades tanto no sistema capitalista quanto no socialista. O sistema capitalista ele produziu enormes riquezas, mas que não são distribuídas de forma justa, e elas, desta forma, aumentam as desigualdades sociais. Ao passo que poucos têm muitos, muitos têm muito pouco. E no sistema socialista, não houve a garantia também de uma distribuição igualitária de mercadoria dos benefícios do Estado. E um pequeno grupo privilegiado, que pertence ao Partido Comunista, acaba sendo o dono do poder político e o dono do poder econômico. Ou seja, as riquezas apenas mudam de mãos, das mãos particulares para as mãos dos integrantes do grande partido, o Partido Comunista. E aqui você vai observar uma cena que parece idêntica, mas ela diz respeito a dois países. A primeira é uma cena da Venezuela, país socialista da América do Sul, e a segunda é uma cena do Brasil, um país capitalista da América do Sul. Em ambos, há uma situação idêntica de miséria, apesar dos ideais que movem estes países serem totalmente diferentes. E o terceiro mundo? O que é o terceiro mundo?
Enquanto os Estados Unidos e a União Soviética disputavam as áreas de influência, as potências imperialistas europeias, desgastadas pela guerra, não conseguiram impedir o processo de independência de certas colônias da Ásia e da África. Nós vamos ver isso em outras aulas. Muitos dos governantes dessas novas nações independentes, eles não queriam se alinhar nem do lado capitalista e nem do lado socialista. E formaram, então, um bloco chamado de Terceiro Mundo. E neste mapa, você vai observar, aí olhando para as legendas também, quem eram os países componentes deste bloco denominado de Terceiro Mundo, que não estava, em teoria, alinhado nem com o capitalismo e nem com o socialismo. Então, aqui nós vamos ver na parte verde, países usualmente considerados do Terceiro Mundo. Na parte amarela, países que são algumas vezes considerados do Terceiro Mundo, e na parte cinza, países que não são considerados do Terceiro Mundo. Se você observar, o Terceiro Mundo, ele forma uma parte muito maior do globo, e uma parte com menos poderio econômico, poderio político e militar, com menos capacidade de decisão. Essa expressão passou a ser sinônimo de países mais pobres. Quando se fala, nós somos o Terceiro Mundo, isso significa que são países mais pobres. Muito bem, então, nós vamos observar, por fim, uma conferência chamada de Conferência de Bandung. O que era essa conferência? Em 1955, governantes de 29 países da Ásia, do Oriente Médio e da África se reuniram numa conferência que ficou conhecida como Conferência de Bandung. O que essa conferência decidiu? Que essas nações ali reunidas seriam nações completamente independentes. Elas condenavam o imperialismo e o racismo e exigiam um papel mais ativo nas questões internacionais, especialmente nas questões que os afetavam. Quem tanto aderiu a esta decisão? Países como Índia, Egito, Iugoslávia, dentre outros. Havia nesse grupo países tanto capitalistas, olha que interessante, como países socialistas. E estes países capitalistas e socialistas rejeitavam a divisão do mundo, ou a divisão do planeta, em dois blocos ideológicos. E enfatizavam que o mundo, na realidade, estava dividido entre países ricos e pobres. Desta maneira, os não alinhados se definiram como países do Terceiro Mundo, enquanto o Primeiro Mundo seria constituído por países capitalistas, desenvolvidos e alinhados com os Estados Unidos, e o Segundo Mundo seria composto pelos países socialistas desenvolvidos e alinhados com a União Soviética. Essa é uma forma de nós compreendermos o tabuleiro ideológico que se deu após a Segunda Guerra Mundial. São estas as observações que eu tenho para fazer com vocês neste assunto. Eu espero que eu tenha contribuído para que vocês o entendam um pouco melhor e que isso tenha despertado o desejo de você ler mais sobre o assunto, assistir mais vídeos sobre o assunto e continuar se aprofundando no estudo desse tema muito importante. Um abraço, até a próxima aula.